Olá, alunos! Nesta aula, no caderninho de matemática da professora Carol, nós vamos estudar como transformar o número decimal para fração e também vice-versa. Para iniciar, nós devemos copiar o número que está escrito aqui, sem colocar a vírgula. Então, ao invés de escrever 1,6, você escreverá 16. No denominador, você vai proceder assim. Conte a quantidade de casas decimais que aparece no seu número. Se tem uma casa só, você deverá colocar aqui no denominador o número 10. A quantidade de casas decimais será a quantidade de zeros que aparecerá seguido do número 1. Então, sempre 1 vai aparecer e a quantidade de zeros será a quantidade de casas decimais. Então, se aparecia uma casa decimal, vai aparecer aqui, então, apenas um zero, ok? Segundo exemplo, 2 inteiros, 75 centésimos. Você irá escrever o 275, então, o número que aparecia aqui sem a vírgula. No denominador, vai colocar o 1, vai contar quantas casas decimais apareciam aqui. Então, são 2 casas. Isso quer dizer, então, que nós colocaremos 2 zeros. Então, 275 centésimos, ok? Terceiro exemplo, 0,324 ou 324 milésimos, que também seria a leitura correta desse número decimal. Então, você irá escrever o número sem a vírgula. Observe, então, que esse zero fica sem validade nenhuma, quer dizer que ele não precisaria aparecer. No denominador, você coloca o 1, e para saber a quantidade de zeros que você vai colocar aqui, você vai contar a quantidade de casas decimais. 3 casas decimais, 3 zeros. Por isso, a leitura desse número é 324 milésimos, por causa dessa transformação em fração, ok? Letra D. Agora, observe. Ao invés de você colocar o zero e depois ter que riscar ele e falar que ele não precisa aparecer, você, sem a vírgula, já pode escrever apenas o 1. E daí, no denominador, como nós temos 2 casas decimais, aparecerá o número 100. Então, 1 centésimo. Agora, acontece o seguinte. Toda vez que você está falando de número fracionário, forma fracionária, talvez o seu professor peça para você sempre simplificar, como você já aprendeu a simplificação, né? Então, essa forma decimal para a fração é apenas uma parte inicial da matéria, mas talvez você ainda, a partir dessa fração encontrada, tenha que fazer a simplificação, ok? Agora, como transformar uma fração para número decimal? Nós vamos fazer o processo inverso. Nós vamos contar a quantidade de zeros e escrever a quantidade de casas decimais. Então, você vai escrever lá o 16. Como aparecia apenas um zero, quer dizer que tem que ficar uma casa decimal, ou seja, a quantidade de números depois da vírgula. Então, vai aparecer um número só depois da vírgula. Então, ficou 1,6. 1 inteiro, 6 décimos. 8 décimos. Bom, o 10 tem um número só, um zero só. Então, vai aparecer um número só depois da vírgula. Isso quer dizer que, para você criar essa vírgula, esse número aqui que vai ficar na casa decimal, você vai ter que colocar a vírgula e o zero. Então, observe, esse 8, ele vai ficar na casa decimal, uma casa decimal só, porque aparecia um zero só no denominador. Beleza? 27 centésimos. Então, comece escrevendo 27. Agora, vamos pensar. Temos 2 zeros no denominador. Então, precisamos de 2 casas decimais. Uma casa, 2 casas, conte sempre de trás para frente, vírgula, zero. Então, ó, estamos contando de trás para frente, 2 casas decimais, porque aqui nós tínhamos 2 zeros. 52 décimos. Escreve o 52. Tem apenas um zero. Então, de trás para frente, você vai contar uma casa e vai colocar a vírgula. Uma casa,
vírgula, 5 inteiros e 2 décimos, ok? Agora, pode surgir um problema. Se no denominador nós não tivermos nem 10, nem 100, nem 1000, nós não podemos usar aquela regra prática que eu acabei de explicar para vocês. O que a gente vai fazer? Nós precisamos pensar que uma fração é uma divisão. Então, nós podemos pensar assim, 2 dividido por 5, fazer essa divisão, 2 dividido por 5, armar no rascunho e encontrar o 0,4. Também existe outra forma, achar a fração equivalente, uma fração equivalente que tenha o 10 no denominador. Para transformar o 5 em 10, observe que eu precisaria aqui multiplicar por 2. Se eu multiplico o denominador por 2, preciso multiplicar o numerador também. E 2 vezes 2 é 4. Agora, achei a fração que tem o 10 no denominador. Eu vou transformar essa fração para número decimal. Como o 10 tem um zero só, eu preciso de uma casa depois da vírgula, então eu vou contar de trás para frente apenas uma casa, coloco a vírgula e acrescento o zero. Beleza? 32 vigésimos. Então, você pode pensar que fração é uma divisão, vai dividir 32 por 20. 32 dividido por 20. 32 dividido por 20 vai resultar para a gente em 1,6. E 1,6 já temos essa transformação da fração para o número decimal. Mas se você quiser a forma equivalente, achar um denominador aqui que seja uma potência de 10 ou 100 ou 1000, né? Você pode pegar o 20 para transformar ele em 10 e fazer o seguinte, dividir por 2. Se você dividir o denominador por 2, precisa dividir o numerador por 2 também, que você irá encontrar o 16. Aí você tem o 16 décimos. Como tem apenas um zero, você tem que colocar uma casa depois da vírgula. Olha lá, contando de trás para frente, uma casa, coloquei a vírgula e 1 como parte inteira. Ok? Então, terminamos aqui nossa explicação de transformação de fração para número decimal. Até a próxima.